nome de Jesus. Amém, irmãos? Que a graça e a paz de Jesus esteja com os irmãos, fortalecendo, animando a cada dia, pois nós precisamos dessa graça e desse amor. Amém? Reunião de oração é sempre uma batalha, né, irmãos? Para a gente poder estar aqui, poder estar orando. Mas eu sempre me alegro, e agradeço ao nosso Senhor Jesus, pela vida dos irmãos, que sempre podem, estar online ou aqui fisicamente. E é sempre um desafio, irmãos? Eu acredito que sempre seja um desafio para que você e eu saiamos daqui, todos os cultos de oração, acreditando que Deus é quem age por nós. É Deus que age nas nossas vidas. Então, irmãos, ainda que tenha muitos ou poucos, nós não estamos aqui para ver isso, mas estamos aqui para termos comunhão com Deus, para falarmos com Deus e para que Deus possa agir em nossas vidas. Se você, irmão, se eu e você, a palavra vai dizer lá em Efésios 6, versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então a palavra nos ensina que nós, buscando a Deus, nós vamos fortalecer o nosso ser, buscando a comunhão, palavra, comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, nós vamos fortalecer nossas vidas. E muitas das vezes a gente não consegue, entender, por causa da nossa limitação humana, a gente não consegue, às vezes, compreender como Deus ele é poderoso para agir na nossa vida, e muitas vezes nem percebemos isso. Se eu perguntar para os irmãos o que os irmãos almoçaram há 3 dias atrás, 3 dias foi domingo, pode ser que você se lembre, mas se eu perguntar para os irmãos que os irmãos almoçaram, sei lá, no sábado, na sexta-feira, talvez os irmãos nem se lembrem que almoçaram ou que jantaram. Mas o que vocês comeram, irmãos, sustentou vocês? Ou não? O que você comeu há 3 dias atrás, sustentou você? Talvez você não se lembre o que você comeu, mas sustentou você, te deixou você de pé, Diz que saco vazio não para em pé. E o homem espiritual, o cristão, ele também não para de pé se ele não se alimentar da comunhão com Deus, da comunhão com os irmãos, da comunhão com a palavra, Se ele não estiver unido a essas coisas, ele também não pode se manter de pé. Ele não se mantém de pé. Então, a palavra, irmão, nos ensina que essa constância para as nossas vidas ela é importante, para que a gente realmente se mantenha firme de pé diante de Deus. Então, ainda que pareça ser pequenas coisas que nós fazemos para o Senhor Jesus, a gente sempre deve perseverar, mesmo nas pequenas coisas, porque elas são muito importantes para nós. Muito importantes para nós, para nos permanecermos, para sermos alimentados e para sermos sustentados por Deus até o fim. Então, irmãos, eu estava orando, eu me lembrei de um versículo, eu estava tentando me lembrar há quanto tempo que eu não falava desse versículo. Eu acho que faz uns 10 anos ou 9 anos que eu não falava dele. É que é o versículo do Antigo Testamento, Mas eu estava orando e eu lembrei vamos ver se vocês acham, É lá em Cantares. Cantares de Salomão, olha que coisa, mano. Olha o texto que eu fui lembrar. Cantares de Salomão, capítulo 2. Cantares vai ficar depois de Salmos, depois de Provérbios e depois de Eclesiastes. Então, você vai ter que pegar no meio da Bíblia aí que você vai achar. Quantos irmãos acham? Procuram? Eu digo para os irmãos assim, irmãos. Os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão assistindo pela live.
difícil aí, né, irmão? Pede ajuda aí para os irmãos aí que tá do lado aí. Realmente a gente não lê esse livro, né? Não. É Cantares de Salomão. É depois de Eclesiastes. Tem Bíblia que deve estar Cântico, né? Depois de Eclesiastes. Capítulo 2. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado para a gente não permitir pequenas coisas, porque o diabo, irmãos, ele vai agindo nas nossas vidas não com grandes coisas, mas com pequenas coisas. As pequenas coisas que nós vamos permitindo na nossa vida, é ali que o diabo ele começa a trabalhar na nossa vida, no nosso coração. Em Provérbios, se eu não me engano, capítulo 5, né? Provérbios capítulo 5, lá vai dizer assim, de tudo que guardares, de tudo que tiver que guardares, guarda o teu coração. Porque do nosso coração procedem muitas coisas, vida ou procede a morte. Então, mesmo que nós, irmãos, viemos buscar a Deus aqui, e Jesus mesmo diz, né, onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Nós devemos sempre continuar perseverando, devemos sempre continuar buscando a Deus, ainda que cada vez menos pessoas façam. Se cada vez menos pessoas leem a Bíblia, você deve e eu continuar lendo a Bíblia, lendo o Novo Testamento. Se cada vez menos as pessoas elas querem buscar a Deus, você tem que buscar a Deus. Se cada vez mais as pessoas fazem menos para Deus, isso não pode ser uma justificativa para nós. Não pode. Então, as pessoas, no último dia, irmãos, quando Jesus Cristo ele vai cobrar das pessoas todas as coisas, as pessoas elas vão tentar se justificar diante de Deus através dos pecados de outras pessoas. Então muitas pessoas vão chegar naquele último dia e vão dizer para Jesus que eles não fizeram, né, por conta de A, B, C ou D, ou não conseguiram perseverar por causa de A, B, C ou D, e que não fizeram mais por causa disso, daquilo outro. E muitas das pessoas elas vão tentar entrar no céu justificando a si mesmas através dessas coisas. E a gente só pode entrar no céu, irmãos, através de Jesus e através da justificação que vem pela fé nele. Então as pessoas elas vão se perdendo no decorrer da caminhada porque elas vão permitindo aos poucos entrar no seu coração coisas pequenas. Ou as pessoas elas vão deixando de viver coisas pequenas. Amor pelo Evangelho, ou pela igreja, pelo povo de Deus. Coisas pequenas vão entrando nos nossos corações, e conforme a gente vai permitindo que essas coisas pequenas vão entrando nos nossos corações, o diabo começa a semear e trabalhar nos nossos corações. Então a gente tem que estar atento e vigilante, para que a gente não permita, né, que o diabo ganhe espaço na nossa vida em qualquer área, mas principalmente o que diz respeito à nossa vida espiritual com Deus e à nossa vida espiritual com a igreja, com os irmãos, né? Porque não existe vida espiritual só com Deus. A vida espiritual sem a igreja, ela não existe. Ela não existe. Para que eu tenha a vida espiritual com Deus, eu preciso de uma vida espiritual com o povo dele. Né, irmãos? Eu preciso. Nós precisamos ter uma vida espiritual com o povo dele, porque foi ele quem disse, através do apóstolo João, se eu não consigo suportar meu irmão, a quem vejo,
como eu vou suportar a Deus que não vejo? Se eu não consigo amar o meu irmão que vejo, como poderia amar a Deus que não vejo? Se eu não consigo estar junto do meu irmão ao qual vejo, como estarei junto com Deus ao qual não vejo? Então, a gente pode usar muitas palavras que todas têm o mesmo sentido. Então, os nossos corações, muitas das vezes, com o passar do tempo, podem encontrar justificativas, né, irmãos, para deixarmos de servir e para deixarmos de obedecer, para deixarmos de seguir em frente. Muitas justificativas pode haver no nosso coração para deixarmos de servir a Deus junto com o seu povo, junto com a igreja. Então, a nossa vida, ela pode se tornar como uma ferrugem. Uma ferrugem, irmãos, ela não acontece da noite para o dia. Hoje o ferro está lá e amanhã aconteceu uma ferrugem. É assim que acontece? É assim? Não é assim que acontece. Eu lembro que eu tinha uma moto, né? E eu lembro que um pombo, ele fez uma sujeira no tanque da moto. Uma sujeira. Eu pensei que não ia acontecer nada, né? Então, aquela sujeira que o pombo fez, irmão, aquilo ali corroeu a tinta do tanque da moto. E aquilo aí ficou feio. Essa sujeira que os passarinhos fazem em cima do carro, se você não limpa, aquilo ali destrói com a tinta do veículo. E a ferrugem também é a mesma coisa. Se você não lixa aquela ferrugem, se você não passa uma tinta, aquilo só vai aumentando. A tal ponto que a estrutura pode ficar totalmente abalada. É a mesma coisa o cupim. Ele não é pequenininho? Ele é bem pequenininho. Mas se você não agir e entrar com algum remédio, né, com algum inseticida para poder matar aquele cupim, aquilo ele vai destruir totalmente aquela árvore. E até uma casa ela pode cair se você não trata daquilo. Mas começa com um pequeno cupim, pequenininho. Então tem que resolver. Assim é uma febre também. Se você amanhece com 37,5, você não vai ter convulsão com 37,5. Vai ter? Alguém aqui já teve febre de 40 graus? Alguém já teve? Por que vocês não tiveram febre de 40 graus? Alguém aqui já teve febre? Todo mundo, né? E por que aqui ninguém teve febre de 40 graus? Porque quando chegou com 37,5, você já... Opa, tem uma coisa estranha aqui em mim. Eu estou sentindo um calor aqui esquisito. Então você entrou com um remédio. Para quê? Para poder abaixar aquela febre. Então, irmão, na vida cristã... Já vai, irmão, já estou terminando. Então, quando a vida cristã também começa a entrar nesse processo, e nós entramos nesse processo. No dia que você desanima, no dia que alguém te chateia, num dia que você não gosta de alguma coisa, numa coisa que não tem dia que você vai ficar contrariado. Enfim, um dia que você não vai ficar bem com Deus, com os irmãos, com a igreja, com a vida, com o trabalho, seja o que for. Alguma coisa vai acontecer para que você sinta o 37,5 de febre. E se você e eu não entrarmos com um remédio, se eu e você não entrarmos com providência, aquele cupim vai começar a tomar conta, aquele ferrugem vai começar a tomar conta. É a história daquele sapo, né, que entrou dentro da água geladinha. E ele estava lá feliz da vida, lá o sapo na água, pensando que ele estava reinando naquela água, mas ele não sabia que aquilo ali era um caldeirão. E quando ele entrou, a água estava fria. Mas a lenha já estava embaixo, aquecendo a água. E quando ele percebeu, a água já tinha aquecido, ele já estava morto lá dentro daquele caldeirão. Então o cristão, ele muitas das vezes, ele vai permitindo a água aquecer e ele não vai tomando uma providência na vida dele, e simplesmente, quando a pessoa começar a querer perceber, a água já ferveu e a pessoa já morreu. O cupim já tomou conta, a febre já chegou nos 40 graus e a pessoa já começou a ter convulsão e o risco de morte é grande. Ou seja, irmãos, o que eu quero dizer é que, ainda que pareça ser inexpressível, parece ser pequeno, né, uma reunião de oração,
parece ser pequeno ouvir uma pregação, parece ser pequeno porque vai passando os anos, vai passando os dias e parece uma coisa comum, e não é comum. Nós não podemos andar por vista, né? Até mesmo porque a vista ela vai indo embora, né? Mas temos que andar por fé. Então, cada passo que nós damos, irmãos, no reino de Deus, numa comunhão, num culto, no louvor, cada passo que nós estamos dando, ele é um passo importante. Ele não é um passo comum. Então, as pessoas elas vão deixando de praticar o básico da fé. O que é o básico da fé? Leitura da palavra, oração, arrependimento do pecado, comunhão com os irmãos. São coisas básicas do Evangelho, básicas. É coisa que o cristão tem que ter dentro dele. Isso eu tenho que praticar, é o básico, para poder ter um crescimento espiritual. Então, quando a base começa a ser atacada por cupins, por ferrugem, por uma febre, se eu não trato de cuidar e de zelar da base que Deus me deu, a pregação do Evangelho, a comunhão entre os irmãos, a igreja, o arrependimento, se eu não tomar cuidado desta base, então aquilo só vai piorando. A minha vida espiritual vai piorando. E a gente não percebe que nem um sapo dentro da água. Então, lá em Hebreus 2:1, lá vai dizer que... fugiu da minha mente. Mas o texto lá, irmão, diz mais ou menos assim, que devemos estar mais atentos acerca daquilo que temos ouvido, para que tempo algum nos desviemos delas. Então, a cada dia nós devemos estar mais atentos a tudo que já ouvimos, para que nós não desviemos de nenhuma delas. Porque quando a gente se desvia de alguma coisa do que já nos foi informado, então significa que nós estamos abrindo concessão, nós estamos abrindo brechas, portas. Então, acerca daquilo que nós ouvimos, devemos perseverar em praticar aquilo que já temos na nossa vida. Porque, irmão, a chance das pessoas caírem e tropeçarem e ter muita dificuldade de se erguer é muito grande. É muito grande, irmãos. As pessoas, elas tropeçam e não conseguem se levantar. Então, já deu horário, né? Eu não li o texto aqui. Vamos ler o texto, irmãos. Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 15. 2,15, irmãos. Vamos ler? Diz assim: apanhai-me as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Veja, é um versículo que ele se casa, é um versículo que casa com o Novo Testamento. Porque Jesus fala o que em João 15, irmãos? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Aí Jesus fala que ele é a videira e nós somos as varas. Quando eu estou ligado nele e ele está ligado em mim, o que acontece? Alguém aqui já viu plantação de uva? Alguém? Como é que funciona, irmãos? A vara, ela dá fruto de si mesmo? Não. O fruto vem da onde? Da videira. Então a vara, ela encosta onde? Na videira. Não é assim? Aí o ramo da videira enrola na vara e aí aparece o fruto. Não é assim? Só que antes de aparecer o fruto, aparece o que primeiro? O que vocês acabaram de ler? A florzinha. Então, o texto está dizendo que quando a florzinha nasce, quem é que quer destruir essa florzinha? As raposas. Então, quantas raposinhas existem para destruir as pequenas flores que estão brotando em nossa vida? Então, surge uma pequena flor do nosso coração. Eu vou me dedicar mais a Deus. A pessoa fala, não, agora eu vou ler com mais frequência, agora eu vou orar com mais vontade, agora eu vou frequentar a igreja com mais vontade, agora eu vou amar de verdade, eu vou. Então, Deus convence a nossa vida. Deus, na pregação, diz, olha, você tem que tomar tal rumo. Aí Deus, o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, vai lá e consegue nos convencer. E o Espírito Santo consegue colocar dentro de nós o que Ele quer. Olha, eu quero que você faça e pense assim, haja assim, faça dessa forma. Então o Espírito Santo convence a gente.
Aí você sai da igreja convicto daquilo que você quer. Nasceu uma pequena flor. Não tem fruto ainda, mas tem uma flor. Quando que é o fruto? Quando vem a prática. Então eu começo a praticar, então nasce o fruto. Então, a gente percebe, a gente vê no decorrer da caminhada, que acontece muitas vezes conosco isso. As pessoas começam o ano fazendo promessas, né? Eu prometo não que agora vai, que esse ano acontece isso, tal, tal, tal. Então nasce uma flor. O Espírito me convenceu de que tem que ser daquela forma. Só que no decorrer da caminhada, eu não consigo levar aquilo adiante. Ou seja, no meio da caminhada, as raposinhas foram lá e comeram. A ferrugem cresceu, o cupim detonou a estrutura, a febre começou a subir. Então veja, irmãos, que antes do fruto aparecer, vai aparecer primeiro o quê? A flor. Então Deus, ele nos convence. Então, volto a dizer, irmãos, ainda que sejam pequenas coisas, nós não podemos pensar de que forma. Se eu deixar de praticar hoje, não tem problema. Talvez não tenha problema mesmo hoje. Mas se eu começar a deixar de praticar pequenas coisas básicas da fé, amanhã eu já não vou conseguir praticar nem as básicas da fé. As coisas básicas. Você quer ver? Vamos terminar aqui. Hebreus 5. Então, irmão, a gente não pode ser enganado pelo diabo, nem pelo nosso coração, em nome de Jesus. Quando o diabo ele quiser, a sua carne, o diabo quiser negociar na nossa mente, né, deixar de praticar coisas básicas da nossa fé, a gente não pode negociar isso. A gente tem que perseverar nas coisas mínimas e básicas da fé. Porque se deixarmos de praticar as coisas básicas da nossa fé, o alicerce vai ser destruído. E nós não podemos permitir, irmão, que o fundamento da nossa vida seja destruído. Aqui em Hebreus capítulo 5, eu vou emendar o capítulo 6 para a gente poder entender, né? 5:11 diz assim, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizesse negligente para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras. Então ele está fazendo uma crítica. Ele está fazendo, que crítica ele está fazendo? Olha, infelizmente tem que falar de novo os primeiros. Versículo 12, irmãos. Vamos ler aqui, Por quê? Devendo já ser? Pelo tempo. Ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido. Então ele está fazendo uma crítica. Que crítica que ele está fazendo? Olha, na verdade era para vocês estarem aonde? Serem mestres, né? Quer dizer, era para vocês estarem instruindo. Mas é necessário, de novo, falar os primeiros rudimentos. Então, qual é a crítica que o escritor está fazendo aqui? Olha, no meio do caminho, as pessoas elas deixaram de que os primeiros rudimentos fizessem elas crescerem. Apesar de já ouvirem os primeiros rudimentos, apesar de ouvir o básico da fé, as pessoas não conseguiam crescer. Elas sempre tinham que voltar nos primeiros rudimentos. Então era um ciclo, era uma coisa que ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava, e não saía daquilo. Ele não está falando de salvação, de perdição. Ele está falando de crescimento. Então, assim, às vezes, nós não vamos para o inferno. E assim seja, né? Em nome de Jesus. Às vezes a pessoa não vai para o inferno. Mas também a pessoa, às vezes ela fica nesse ciclo eterno de sempre se alimentar dos rudimentos da palavra de Deus. Sempre se alimentar do leite. Por quê? Porque nasce a flor e a raposinha consegue ir lá e destruir com aquela flor. E não consegue vir o fruto, que é o amadurecimento. Aí versículo 3 diz, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não é experimentado na palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como? Versículo 6, versículo 1, irmão, como é que te diz?
e dá. Isso aqui ele está chamando do que, irmãos? Primeiros rudimentos. O que são os primeiros rudimentos? Primeiros rudimentos são o quê? Arrependimento, fé em Deus, doutrina do batismo, imposição de mão, ressurreição dos mortos, juízo eterno. Ele está falando, essas coisas aqui, eu não queria pregar mais. É o que ele está dizendo. Olha o versículo 1 que diz, pelo que deixando-os da doutrina de Cristo. Ele falou assim, eu não queria mais pregar isso aqui. Eu não quero mais falar dessas coisas. Eu queria falar de outras coisas. E aí ele está dizendo, eu preciso falar de novo dessas coisas. Eu preciso falar de novo de arrependimento, de pecado. Eu preciso falar de novo de fé em Deus. Eu preciso falar de... Então, irmãos, por que isso acontece na nossa vida, na vida das pessoas, na vida do cristão? Por que isso acontece? Porque aquilo que nós já recebemos, nós devemos agarrar com tanta força, e não largar aquilo. Porque se nós deixarmos de praticar os primeiros rudimentos, a gente lá na frente vai ter que voltar a praticar os primeiros rudimentos. Então a gente nunca sai daquilo. A gente nunca deixa aquele vai e volta, sabe? De ficar andando em círculos. E Deus não quer que nós venhamos andar em círculos. Deus quer que nós venhamos crescer. Deus quer que nós venhamos despontar. Deus quer que a gente venha progredir na fé. Então, irmãos, nós vivemos nos últimos tempos, né? E a palavra diz que nos últimos tempos seriam tempos difíceis. Mas os tempos difíceis não são maiores do que o Espírito Santo. Os tempos difíceis não são maiores do que Jesus Cristo. Jesus é maior do que os tempos difíceis. O Espírito Santo é maior do que os tempos difíceis. Então, tempos difíceis por quê? Porque cada vez menos as pessoas vão buscar a Deus. Por que se torna difícil? Porque Deus não tem poder, o Espírito Santo não tem poder? Não. É mais difícil, não por causa do homem, da limitação dele, mas é por causa da negligência. Porque o homem deixará de buscar mais a Deus e se importará com muitas outras coisas, menos com as coisas de Deus. Ou seja, às vezes a pessoa ela sai da igreja convicta de que tem que se fazer algo, mas quando ela sai, a pessoa encontra uma raposinha que vai comer aquela flor e o fruto não vai nascer. É uma batalha espiritual, irmãos. É uma batalha espiritual para ouvirmos, é uma batalha espiritual para pormos em prática, é uma batalha espiritual para muitas coisas. Então a gente sempre tem que estar o quê? Atento e alerta e combatendo. Amém, irmãos? Vamos orar e agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, pedir de oração.